Boa noite a todos. Nós iremos iniciar, então, a terceira rodada da revisão do plano diretor. Começamos agora às 19h20 e esperamos terminar aí até umas 20h30 no máximo. Gostaria que vocês... nós iniciaremos as apresentações e qualquer das dúvidas eu peço para que vocês verifiquem e depois nós discutimos no final, por uma questão de não ficar interrompendo a apresentação. Também quero constar que, por ser já a fase final, nós estamos apresentando para que a gente tem uma participação maior da população. E nós estaremos, após a terceira, a última audiência dessa terceira rodada, que é na quinta-feira, nós estaremos disponibilizando esse material no site da Prefeitura, no hot site do Plano Diretor, com as propostas já de quem participou. Deixa eu deixar bem claro que essa não é a proposta final, essa é a proposta inicial. Então, todos que estão aqui têm direito a participar, têm direito a discutir, a apresentar sugestões, etc. e tal. Ok? Eu vou subir ao palco porque tem alguns mapas que eu vou ter que apontar. Como vocês sabem, o nosso plano diretor, ele está sendo feito através de todas as resoluções e a legislação referente à apresentação de planos diretores. Então, no artigo 4º, eles dizem que no processo participativo da elaboração do plano diretor, a publicidade determinada deverá conter ampla comunicação pública, ciência do cronograma, publicação e divulgação dos resultados, que é o que nós iremos fazer após quinta-feira. Nós temos aqui o regulamento da audiência, né? Geralmente a previsão são de 2 horas. Os documentos estarão disponíveis no site, no hot site do Plano Diretor, após essa terceira audiência. Ou podemos receber qualquer um na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Obras, para discussões individuais ou em grupos. Nós estamos lá com todo o material do plano diretor para ser discutido. Portanto, quem não se sentir, quem achar que deve ter mais questões de discussões, nós estamos lá na Prefeitura, com os mapas, com tudo, para que as pessoas também possam ir em loco lá com a gente participar. Nós fazemos, a participação ela é de todo cidadão, né? E as propostas geralmente são encaminhadas a partir dos 16 anos. Por que é importante que a participação seja de moradores de Nova Odessa? Porque, obviamente, a cidade é do novo-odessense. Então, para nós, esse filtro é muito importante, que a população seja ouvida. Então, é muito importante que a gente receba essas informações da população residente. Enfim, esses procedimentos, a gente faz a abertura da audiência, que é o que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer a apresentação dos conteúdos e, finalmente, a gente faz a exposição. Quem tiver interessado faz as perguntas, a gente abre para o debate, ok? O plano diretor, o que nós pensamos, né, a equipe? O nosso objetivo é ter uma cidade justa, democrática, inteligente e sustentável. Hoje, 2022, nós estamos na era da sustentabilidade. Então, o plano diretor fala muito sobre essa palavra, sustentabilidade, ok? Como nós já falamos anteriormente, nas outras audiências, os princípios do plano diretor de Nova Odessa incluem a justiça e inclusão social,
direito à cidade e à moradia digna, funções sociais da cidade e da propriedade, justa distribuição da valorização imobiliária, universalização de acesso e mobilidade, preservação e recuperação ambiental, descentralização e democratização da gestão e da administração pública. Todos esses tópicos estarão disponíveis no site do Plano Diretor. O que para a equipe do Plano Diretor é importante? Primeiro, é valorizar a cidade de Nova Odessa como um centro regional, ou seja, o histórico mostra que as cidades ao redor de Nova Odessa cresceram, triplicaram de populações e Nova Odessa se mantém restrita, com uma população de 63, 64 mil habitantes. Porém, nas últimas 2 décadas, nos últimos 2 anos, digamos 3, 4 anos, foram aprovados muitos loteamentos. E isso fez com que o município tivesse a mais de 11.400 lotes. 11.400 lotes, em média, significam uma ampliação de quase 47% da população. Então, é muita gente que vai, sem abrir nenhum loteamento, que já está construindo suas casas, morando em apartamentos, etc. e tal. Portanto, a importância do Plano Diretor é melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos de Nova Odessa, através do ambiente urbano, ar, águas e alimentos. Como nós demoramos bastante para entender a cidade. Então, nós fizemos um diagnóstico que consta já no site do Plano Diretor, com 4 volumes, e cada volume elenca um tópico. Então, o volume 1 fala da história da cidade, o planejamento, como ela se tornou, e etc. e tal. Se vocês acessarem, é um material bem bacana para consulta, sobre um raio-x bem detalhado de Nova Odessa. O que nós pensamos, então? Como eu já expliquei para vocês, Plano Diretor não é uso do solo. O Plano Diretor é população. O uso do solo é consequência do que está sendo projetado para a população. E, dentre as conversas, todas as reuniões técnicas, as outras audiências, nós chegamos com essas propostas do Plano Diretor. Então, são propostas para serem implementadas a curto, médio e longo prazo. Esses são os painéis que nós iremos desenvolver, né? Então, ação social, desenvolvimento urbano, uso do solo, cultura, habitação, políticas ambientais, saúde e educação, enfim, esporte e lazer, esportes físicos, recursos hídricos, segurança e defesa civil, saneamento básico, serviços públicos. Esta é a fotografia de todas as áreas que o Plano Diretor estará elencando e projetando através dos seus programas e dos seus planos setoriais. Então, só para vocês verem, a articulação regional é uma questão do quê? Tendo a melhoria da infraestrutura, nós conseguimos ter melhor acesso de Nova Odessa para vários locais. Então, a acessibilidade é uma questão muito, muito importante. E o desenvolvimento estratégico, ou seja, fazer com que Nova Odessa, que é considerado o paraíso do verde, realmente se torne o paraíso do verde. Criação de parques, né? Melhoria, por exemplo, da questão dos cursos d'águas, o uso do solo sustentável e regularização fundiária, que Nova Odessa precisa muito. Temos muitos problemas de regularização fundiária. Desenvolvimento econômico, a gente vai estar pensando
nos programas de incentivo à industrialização, na capacitação técnica da população, programas e projetos de geração de renda, incentivo para o setor comercial e de serviços e a possibilidade de futuramente se criar uma agência municipal de desenvolvimento econômico. Dentro das políticas ambientais, pretende-se fazer a proteção das áreas ambientalmente frágeis, que é a criação de planos de manejos e paisagismos das áreas. Tem muita área verde, mas está muito maltratada, mal cuidada essas áreas verdes. A ideia é que, se forem áreas de APP, nós consigamos fazer plantios para que ela não seja invadida, né? Trabalhar a ampliação das áreas verdes, tentar plantar mais árvore, arborização urbana maior, exigir que algumas áreas verdes se tornem parques lineares, parques ao redor dos rios, e fazer essa consolidação com a preservação ambiental através dos órgãos governamentais. Em relação aos recursos hídricos, embora Nova Odessa seja uma cidade, digamos assim, autossuficiente, que não compra água de outras cidades, nós temos que pensar no futuro. Esse plano diretor é um horizonte para 20 anos. Então, nós temos que pensar que Nova Odessa precisa, com esse crescimento que está ocorrendo, precisa se preocupar com abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, o que nós pretendemos é fazer um plano de recuperação de APPs, elaborar e implantar legislação para a ocupação dessas áreas, porque aqui em Nova Odessa tem até indústria em área de APP, o que é um crime, né? Não houve fiscalização, então isso está sendo revisto, nós já conseguimos tirar 2 empresas e relocá-las de áreas de APP, né? Então a ideia é que realmente as áreas verdes sejam verdes. E nós estamos prevendo para 20 anos a construção de mais 3 represas, inclusive uma represa já está sendo estudada, que é a ampliação das represas Recanto, e talvez a gente consiga já, nessa gestão, ampliar 2 das represas do Recanto. Estamos tentando, mas uma com certeza a gente vai conseguir. E isso, como plano, fica cravado para que outras administrações continuem com a ideia de criação de mais represas, para a autossuficiência hídrica do município. Esporte e lazer. A gente sabe muito bem que uma região deteriorada, onde você leva atividades esportivas e culturais, você transforma. Então, nós estamos pensando realmente na questão do esporte e lazer, nas áreas, principalmente áreas onde falta essa infraestrutura, e os jovens, claro, você não tendo uma infraestrutura para trazer essa criançada para algo importante, bom, cai na questão das drogas. Isso nós nem precisamos aqui abordar. Então, a ideia nos locais onde existe possibilidade da construção de áreas esportivas, cada vez mais está implantando áreas esportivas e programas de cultura, né? E é uma proposta nossa que não existe em nenhum lugar na região a implantação de um centro de treinamento paradesportivo. Então, é uma situação que a gente pretende desenvolver. Não existe aqui na região metropolitana de Campinas nenhum centro de formação desportiva. Os técnicos, né, da área de esporte veem isso com muito bom, né? Hoje o esporte paradesportivo está cada vez maior, cada vez avançando, então a gente pretende criar esse centro aqui de excelência. Como tem centro de excelência em futebol, a gente pretende fazer o centro de excelência para toda a modalidade esportiva e paradesportiva. A mobilidade urbana é um grande problema para Nova Odessa, né? Então, a ideia é fazer o atendimento aos pedestres, incentivar os pedestres
ou seja, implantar, melhorar as ciclovias e ciclofaixas, fazer o incentivo da bicicleta compartilhada, não já nesse primeiro momento, mas no momento futuro, e o plano cicloviário municipal e a criação de uma secretaria de mobilidade, que hoje não existe no município. Também estamos pensando na adequação e regulamentação do transporte público, que já está sendo cuidado muito bem. Nós pretendemos implantar um anel viário. Esse anel viário ele vai perfazer o perímetro da cidade, ou seja, quem está no centro não precisa se utilizar obrigatoriamente da Ampélio Gazeta para ir para Sumaré, Hortolândia, ou Paulínia, ou onde que for. Então, esse anel viário você pega e sai rapidamente, sem congestionar o que hoje já está colapsado, que é Ampélio Gazeta, Rodolfo Kivitz, que é o doutor Edil, né? Essas grandes áreas centrais, a Carlos Botelho, que você, na hora de pico, demora 15, 20, 30 minutos para conseguir atravessar. Agora, vocês imaginem hoje, nós estamos com 65 mil pessoas. Imaginem daqui uns 5, 6 anos, com 100 mil pessoas, como essas áreas vão ficar colapsadas, essas vias. Então, a primeira proposta nossa, que é uma proposta muito importante, é a criação de um anel viário. Eu não sei se aí está dando para vocês verem direito, mas depois que a gente tiver subido no site, vocês vão conseguir ver melhor. Tudo o que está aqui em vermelho, esse traçado aqui em vermelho, é o que nós chamamos de anel viário de Nova Odessa. Ou seja, digamos que tem alguém que esteja na área central e queira vir para Sumaré, mas ela não quer pegar, digamos, Ampélio Gazeta. Ela pode simplesmente avançar pela marginal que nós estamos criando e sai rapidamente para Sumaré. Por exemplo, quem está aqui na área dos lagos, dessa região mais aqui perto, onde nós estamos, se ela quiser ir para Americana, ela não precisa pegar Rodolfo Kivitz, cair e ir para Americana, né? Ela pegaria essa alça aqui e sairia aqui em Americana. Então, é mais ou menos essa situação que nós estamos projetando. Quase não vai ter dispêndio para o município, porque a maioria dessas vias já se encontram como vias, né, pouquíssimo dispêndio para desapropriar áreas, são diretrizes das grandes glebas, então ficaria bem mais tranquilo. Nós também estamos propondo a criação de 2 administrações regionais. Nova Odessa não é mais uma cidade pequena. Então, vocês vejam, hoje, mais ou menos aqui está onde que a gente chama da garagem municipal, aonde se encontram os serviços públicos, serviços urbanos. Para a gente sair daqui e ir até a área das chácaras de recreio represa, o pessoal está aí. É um parto, porque a gente tem que atravessar tudo isso, não sei das quantas, atravessar, ir para Anhanguera, não sei. Então, a ideia é que, num futuro próximo, a médio prazo, a gente consiga implantar a mesma estrutura de manutenção de vias, de manutenção de zeladoria, após a estrada de ferro. Aí você vai ter um deslocamento mais fácil, mais ágil, para a gente conseguir alcançar a manutenção da cidade como um todo. O macrozoneamento. O macrozoneamento, ele é o primeiro nível, ele é o pai do zoneamento. Então, o macrozoneamento, ele vai dar um referencial de como hoje a cidade se encontra. Vejam bem, não é como nós queremos a cidade, mas é como a cidade se encontra, né? Foram feitas várias análises, várias reuniões,
bastante captação em loco, voltas, colocamos até drone para verificar. Então, nós conseguimos verificar, pelos nossos estudos, essa situação de como Nova Odessa se encontra hoje a nível macro. Pode ir. Então, como vocês podem ver aqui, nós dividimos a cidade em várias macrozonas. Vou começar da esquerda para a direita. Aí, para vocês, da esquerda para a direita, né? Então, essa área maior aqui, nós estamos pensando em transformar numa macrozona de proteção e conservação ambiental. Por quê? Porque é a área de preservação da bacia, da represa de Salto Grande. Então, é uma área que concorre muitos rios, ela é bem drenada, ela tem muitas águas, tem um perfil ambiental bacana, então a gente pretende deixar como uma zona de proteção. Ou seja, que tipo de uso que pode ter aí? Pode ter uso residencial, pode ter um comércio pequeno, porém, nós não vamos abrir para loteamentos, assim, loteamentos de grande densidade e indústrias, outro tipo de uso. Ela vai ficar congelada como uma zona de baixíssima densidade, ou seja, loteamentos de chácaras grandes, como já hoje ela tem essa digamos assim, essa característica, né? Posteriormente, nós deixamos toda essa área aqui laranja, tanto aqui quanto lá, como uma macrozona de desenvolvimento urbano. Por quê? Hoje, Nova Odessa carece de investimentos nas áreas industriais de geração de renda, emprego, empregabilidade. Então, nós pensamos nessas regiões porque, primeiro, elas estão aqui ao lado de Paulínia, onde já existe um núcleo petrolífero grande, né, que pode trazer empresas não poluidoras, mas empresas subsidiárias desses núcleos, e aproveitando essa grande área aqui da Anhanguera, que é uma área que está hoje somente com glebas, que não recebe nenhum investimento e que pode se transformar num corredor grande industrial. Então, tanto aqui quanto na esquerda, que já existe uma concentração maior de indústrias, lá na Novo Horizonte, aqui onde tem a Ober, etc. e tal, também nós estamos pensando em ser uma zona de desenvolvimento econômico. Na zona de desenvolvimento econômico pode ter residência? Nós estamos ainda discutindo, mas nós estamos pensando em não ter residências, porque, vejam, o amarelo é uma área enorme que ainda consegue receber muitas habitações. E nós, Nova Odessa, precisa geração de emprego, geração de ICMS para melhorar o orçamento. O orçamento de Nova Odessa é muito baixo. Então, a nossa ideia é indústrias sustentáveis, trazer indústrias de alta tecnologia, que já vem querendo vir para cá, mas que, infelizmente, atualmente, pelo zoneamento que tem, não consegue se instalar. E, finalmente, essa mancha, essa mancha amarela, nós chamamos de macrozona urbana, porque é uma zona já consolidada, usos mistos diversificados, usos residenciais, usos industriais, pequenos comércios, a área central. Então, já é uma área consolidada, mista, né, entre aspas. E pensamos, então, em resguardar essa outra porção como zona de interesse turístico, onde pensamos em chácaras de alto padrão e também investimentos na área de turismo, porque nós estamos aqui a 4 quilômetros da rodovia Bandeirantes. Nós estamos também discutindo com o Sumaré, que está recebendo a viabilização do asfaltamento de uma rodovia que se chama Olindo Biombo, e essa rodovia ela vai passar bem aqui em Nova Odessa. Então, a ideia é que a gente consiga trazer asfalto até
ao limite de Sumaré e Nova Odessa, e nós damos continuidade para transformar toda essa região numa região bem rica, né, de investimentos. A partir disso, talvez seja difícil para vocês, mas a gente precisa mostrar isso de uma forma técnica, como que nós pensamos na cidade. Então, na macrozona urbana, nós consideramos um território de qualificação, ela já é consolidada, né? Não dá para você pegar um loteamento e transformar ele inteirinho em industrial, ela já é consolidada. Nós fizemos uma visão de como eles estão, quais os usos que estão, então nós vamos qualificar. Como é feita essa qualificação? Por exemplo, verificando os afastamentos, os recuos, as taxas de ocupação, verticalização horizontal, dados técnicos de engenharia e arquitetura, para que as construções tenham melhor qualidade de uso do solo. Já as outras áreas, nós chamamos de territórios de transformação, porque hoje elas têm um uso e elas vão ser orientadas, vão ser transformadas para outros tipos de usos, que não tem hoje. Então, só para ficar ciente de que Nova Odessa vai apresentar 4 grandes áreas de transformação. Para vocês verem, aí é só para ter uma noção de que a qualificação ela foi vista, foi estudada como uma zona de urbanização consolidada, né, onde tem toda a questão urbana do município, concentração de emprego, serviço, comércio, indústria, né? São densidades demográficas e construtivas média, alta, ou seja, bem adensado, né? Bastante pessoas, prédios, comércio, pequenas indústrias, né? Tem o patrimônio histórico-cultural, que é a área central do município, entre a estação ferroviária e a prefeitura atual. Tem ali alguns casarões, tem a estação ferroviária, tem o centro cultural e outros imóveis que remontam Nova Odessa antiga, né? Também a mobilidade urbana já está congestionada, por isso que ela vai ser qualificada, né? E tem zonas de conurbação. O que é conurbação? É quando, por exemplo, você pega essa região aqui e você vai ver que em Sumaré, toda essa região já tem loteamentos. A mesma coisa no São Jorge em relação a Pisserno. E assim vai. Americana. Então, a ideia elas vão ser promovidas, a manutenção de usos, fomentar, né, os usos não residenciais mistos, não que não vai ter uso residencial, mas vai ser fomentado em algumas áreas, depois no zoneamento vocês vão ver, para usos diversificados, né, e instalação de ZEIs e potencial de desenvolvimento de atividades comerciais e de serviços. O território de transformação, ele vai ter uma densidade demográfica mais baixa, né? Ela vai ter uma zona de proteção ambiental mais apurada, mais relevada, e também ela vai ter um dos eixos de crescimento realmente a Via Anhanguera, né? Através da Via Anhanguera, nós pretendemos ampliar, incentivar as faixas para uma industrialização maior. E, para continuar, né, essas áreas, elas têm o objetivo de promover os usos diversificados também, mas com adensamento populacional mais baixo, principalmente versando a questão econômica, uma vez que você vai ter um desenvolvimento econômico com taxas
e índices de ocupações maiores e melhores para as empresas e exploração da questão turística. O zoneamento. Antes de eu iniciar o zoneamento, tudo isso que foi estudado, não foi estudado pela questão do uso do solo, foi estudado pela questão da população. Hoje, como vive essa população? É isso que nós estamos projetando aqui. Então, o zoneamento, para quem não sabe, ele é o filho, né, do macrozoneamento. Ele vai dividir as porções, as macrozonas, em zonas menores, ok? E cada zona, ela vai corresponder a um tipo, as categorias de usos com os índices, com as taxas, todos os parâmetros próprios para o parcelamento do solo, ok? A lei de parcelamento, ela que chama-se o zoneamento, ele se chama, na verdade, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Ela propõe a criação de um sistema de planejamento moderno. Hoje, Nova Odessa a estrutura de Nova Odessa está um pouco atrasada, né? E o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população, é sempre que a gente fala, né? Bom, a gente fez o quê? A gente subdividiu, para ficar mais fácil para todo mundo, as zonas, né? Então, nós começamos aqui com o que nós chamamos de polígono com gabarito restrito, que é essa área central aqui, aonde nós consideramos que seja o centro histórico de Nova Odessa. Nessa região, nós pretendemos não deixar muito edifício alto, deixar pavimentos, edifícios com menos pavimentos, para você não ofuscar essa ainda quantidade de imóveis que tem lá, que são imóveis históricos muito interessantes para se manter a memória da cidade. Pode ir. Essa nós chamamos de zona mista de alta densidade. O que é zona mista número 1? São zonas que nós separamos, onde você vai poder adensar mais, já existe um adensamento maior, né? E já existem áreas todas mistas e muitos usos irregulares em áreas que não poderiam ser mistas. Então, é uma região que, pelo que a gente conseguiu observar, elas podem, sim, ser zonas de grande densidade demográfica. Estas nós consideramos como as zonas mistas 2, ou seja, são zonas mistas onde a ideia de se criar e de se incentivar usos não tão adensados, ou seja, tentar fazer padrões de loteamentos maiores, empresas, não shopping centers, enfim, áreas que a gente pode estar melhorando a qualidade de arrecadação, ampliando para usos mais, digamos, médio a alto padrão, ok? Essas são as zonas estritamente residenciais. Hoje em dia, o urbanismo moderno, ele projeta as zonas estritamente residenciais como loteamentos fechados. Tudo em função da mobilidade, ou seja, a hora que você decreta um loteamento estritamente residencial, a pessoa vai ter que se deslocar. Então, o que acontece? Geralmente, os condomínios fechados, como são chamados, eles já têm um poder aquisitivo maior e constantemente se deslocam. Enquanto que outras regiões, às vezes, que não são condomínios fechados, as pessoas precisam ir numa farmácia, elas têm que pegar o carro para ir do outro lado, né? Então, hoje já existe essa tendência de que as zonas residenciais se sobrepõem sobre as zonas mistas na questão dos condomínios fechados.
E finalmente não. E essas são o que nós chamamos de ZEIs, zonas de interesse, né? Zonas de interesse social, zonas especiais de interesse social para a produção de empreendimentos de interesse social, habitação de interesse social. É obrigatório pela lei federal. Então, nós reconhecemos toda essa região aqui do Lagos, aqui onde nós estamos, toda essa região que fica até o Jardim Flamboyant, Videiras, Ipês, etc. e tal, como os EIs, e deixando também uma porção para que essas EIs possam receber mais habitação. Nova Odessa não tem problema de favela, de assentamento precário, né, como outras cidades têm. Mas tem um grande problema de regularização fundiária. Então, nós temos aqui núcleos inteiros, loteamentos inteiros que não pagam IPTU, como é a questão do que é chamado ceciovos. Então, nós vamos ter que fazer toda essa regulamentação e as EIs também. Elas têm uma grande parte ali de áreas que ainda não estão regulares. Essas seriam as zonas que vocês viram na macrozona, e aí nós já descemos como as zonas de desenvolvimento econômico, ou seja, são áreas onde já hoje estão perpetuadas empresas, indústrias, que não adianta você querer transformar em zona residencial, porque já está totalmente com indústrias do lado. A única área maior que nós estamos deixando para a futura expansão, além da Via Anhanguera, são essas duas porções aqui, à direita e à esquerda da Via Anhanguera, onde nós pretendemos incentivar a vinda de indústrias, de grandes corporações, de grandes empresas, enfim, uma diversificação industrial, comercial e de serviços. E nós temos o que nós chamamos de zona de interesse estratégico, que é uma grande massa de terra, porção de terra enorme do Instituto de Zootecnia, e que nós não podemos mais deixar essa área lá, congelada, né? Então, a nossa ideia é deixar como uma zona de interesse estratégico, porque a ideia é que nós, em parceria com o Instituto, nós possamos desenvolver o território do IZ em prol do município, ou seja, hoje não se arrecada impostos no IZ, então a ideia é fomentar, fazer um mini plano diretor da área do IZ, que nós chamamos de Master Plan, para que a área do IZ passe a ser produtiva, que ela contribua com o orçamento municipal e que ela também tenha recursos para ela desenvolver os seus próprios objetivos. A zona de interesse turístico, como eu já falei para vocês, ela está sendo estudada como uma área de criação de projetos e propostas turísticas. Pode, porventura, ter loteamentos ou condomínios residenciais, mas com bem baixa densidade, né? E que recebam aí investimentos como centros de convenções, hotéis fazenda, uma vez que vão estar do lado da rodovia dos Bandeirantes. Então, a ideia é que seja realmente um uso bem verde, um uso bem qualificado, com empresas bem interessantes que atraiam bastantes visitantes ou moradores para a Nova Odessa alto padrão. E o corredor de Nova Odessa, que nós chamamos de Tecnodessa, mas isso é o que nós chamamos, isso pode ser totalmente revisto. É uma faixa que nós estamos deixando, né, ao longo da Via Anhanguera, 500 metros de cada lado, aonde vamos fazer um projeto específico de industrialização. Não existe mais hoje você aprovar loteamentos na beira das rodovias, né? Embora Hortolândia fez muito disso, porque não tem território. Hortolândia, na Via dos Bandeirantes, ela fez, obviamente, com todos os recursos, mas ela fez toda a ocupação residencial, etc. e tal, porque Hortolândia, o território dela acabou. Nova Odessa tem um território enorme ainda para crescer.
Então, a ideia é que ali nós possamos ter um corredor industrial, alta tecnologia, né? Já recebemos aí algumas pedidos de informação, por exemplo, de empresas de alta tecnologia, como automobilística, etc. e tal. E as zonas de proteção do manancial, aonde você vai poder ter usos, mas bem específicos, para que não haja degradação do uso do solo. Outra situação que nós conseguimos abordar, e que nunca tinha sido abordado, é a área da pedreira. Né? Nova Odessa tem a pedreira da Fazenda Velha. Então, junto com a pedreira, nós desenhamos e conseguimos delimitar a área de cava da pedreira, ou seja, ela pode expandir só nesse território, fora desse território ela não vai poder mais expandir. Então, nós cravamos aqui a área que nós chamamos área de produção mineral, para que a gente não incorra em nenhuma aprovação habitacional do lado da pedreira, como já foi feito anteriormente. Essa é a primeira proposta do zoneamento a ser estudado, a ser revisto, a ter sugestões, né? Essas foram digamos assim, a visão que nós tivemos da cidade, através de várias reuniões, de várias visitas, através de uma percepção aérea que nós tivemos. Então, o município de Nova Odessa ficaria recortado assim. E, para finalizar, a gente gostaria de mostrar que nós desenvolvemos um projeto muito bacana com a Secretaria da Educação, onde nós levamos para as escolas municipais o projeto o plano diretor na escola, que nós chamamos de cartilha mirim, né? Ou seja, a cidade que queremos. Foi uma cartilha onde as crianças receberam várias atividades de conhecimento do meio, né, da cidade, e no final elas tinham que desenhar como é a cidade que elas vinham. E é super interessante porque tem desde shopping center até lixo de reciclado, peixinho boiando, peixinho bonitinho nadando, é muito rico. E isso elas levaram para as casas. Então, aí uma grande quantidade de população recebeu o panfleto do que é o plano diretor. Com isso, a gente conseguiu alcançar, pelo menos, a noção do que é plano diretor em muitas cidades, talvez em muitas famílias. Talvez o professor José Jorge esteja aqui, gostaria de agradecer a presença. Eu não falei ainda das pessoas que chegaram depois, mas eu gostaria que você, por favor, do professor José Jorge, viesse para cá, e o nosso vereador, professor Antônio, também, por favor. Só o professor José falar para nós sobre a quantidade de alunos, e o vereador, professor Antônio, por favor. Obrigada. Nossa secretária aqui de obras, que tem desdobrado aí ao longo do tempo para organizar esse trabalho, democratizar a busca de construção de uma cidade aí sustentável que consiga atender todas as demandas para a qualidade de vida das pessoas aí ser alcançada. E muito bacana esse projeto onde envolve aí as crianças, para que já comecem junto com as famílias poder iniciar essas discussões do que nós temos hoje e do que podemos sonhar para o futuro. Há pouco tempo a gente estava em sala de aula, hoje eu estou com barba branca, então percebe-se que o tempo passa numa velocidade muito grande. E foram algumas centenas de crianças que tiveram aí, em parceria com a Secretaria de Obras, que propôs esse trabalho para fomentar a reflexão, a discussão e levar para a sociedade, para as comunidades, para as famílias, o que está sendo pensado, para que pudesse também ouvir a opinião lá na ponta. Então, agradecer a oportunidade e as professoras no primeiro momento, mas o que nós temos a ver com isso e tal. Depois sentiu que houve essa interação e, de fato,
através da escrita, da oralidade, das figuras que por si só falam da preocupação e das contribuições que as crianças já têm, principalmente com a sustentabilidade, com o uso adequado e as preocupações ambientais. Então foi muito bacana e está sendo muito produtivo aí. Até a secretária apontou para que a gente pudesse fazer uma exposição desses trabalhos lá no Paço e depois gerar um caderno, um livro, para valorizar a cada escola, a cada aluno, enfim, e até divulgar para os demais que não tiveram oportunidade de participar do projeto, mas pelos colegas, por essa amostragem, poder ser democratizado esse conhecimento, essa informação para todos. E parabenizar todos os presentes aqui por ter desdobrado o seu tempo e vindo aqui nesse momento de construção e poder opinar para que nosso programa, nosso projeto aí seja implementado com sustentação e com a potencialidade que a Nova Odessa merece. Obrigado e parabéns, secretária. Agradeço. Antes da gente entrar nos debates, eu gostaria de chamar o professor Antônio, que é o vereador da Câmara, representando o prefeito, que está ausente, para que ele nos fale algumas palavras desse projeto, porque realmente quem vai aprovar esse projeto é a Câmara Municipal. Então, boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a presença de cada um, em nome do prefeito, também da Câmara Municipal, amanhã estará lá, né? E é importante, nesse momento, a gente oportunizar nos mais diferentes locais da cidade para que as pessoas possam estar vindo, opinar, contribuir. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim: professor, o que está acontecendo que convidaram o pessoal aqui do Residencial dos Lírios, que eu tenho uma emenda parlamentar que é para fazer uma pracinha lá e que está demorando muito, e eles sempre me contactam, né? E eles falam também da pedreira, e eu disse para eles, falei assim, hoje é a oportunidade. Aí a pessoa disse, hoje eu não posso. Aí eu ainda falei, olha, se você não pode hoje, tem mais amanhã e depois da manhã. E depois, aí o vereador não consegue fazer mais nada, porque é o momento de vocês colocar as opiniões, discutir tudo, parece que vocês gostam mais no WhatsApp. Aí fica difícil, porque a gente não tem condição. Quer dizer, se a secretária de obras, com toda a sua equipe, está deslocando, está vindo para a região na escola Simão Welch, numa parte da cidade que é a parte que mais cresceu nos últimos 15 anos, se vai lá para o centro, se vai para a Câmara, se vai para o saguão da Prefeitura, abre para todas as discussões, depois a gente não vai ter condições mais de voltar para esse período da discussão e da colocação de ideias. Então acho que é um momento bastante rico, onde a gente pode estar fazendo de Nova Odessa, que é uma cidade diferente. Eu sempre brinco com as pessoas que falei, Nova Odessa dá para sonhar com uma cidade modelo. Por quê? Porque ela não tem favela, ela cresceu de uma forma ordenada e hoje ela está meio que perdendo o rumo aí por conta dos 30 e tantos loteamentos. Eu fiz CPI dos loteamentos porque eu entendia que a gente precisava frear aquilo lá e construir uma cidade com mais pensamento na questão da sustentabilidade, a questão da água. Nós temos uma água que causa inveja na região, então nós não podemos perder essa qualidade. Eu sempre brincava com o ex-prefeito e falo para eles, nós precisamos ter um engenheiro de tráfego na nossa cidade, porque vai chegar um momento que vai travar, porque a gente tem 1.800 apartamentos para ser vendido. E a hora que isso for tudo vendido, a gente vai pensar numa mobilidade nesse momento? Não. Esses dias encontrei a secretária de obras, falei para ela, precisamos colocar no plano, na hora que fazer um prédio, colocar a tomada de carregar o carro elétrico lá na garagem, porque senão nós vamos ter problema, porque vai vir o carro elétrico, então a gente tem que pensar nessa modernidade de cidade. Então eu acho que é um momento importante. Queria agradecer a presença de cada um. Estou vendo gente que veio até do Pós-Anhanguera lá, distante. É uma pena que a gente não conseguiu trazer nenhum jovem, né? Acho que o mais novo aqui deve ter uns 25 anos ali, o jovem ali, né? Então, mas é assim mesmo. Acho que o importante é oportunizar
para que o dia da manhã, a hora que vier as reclamações e tudo, que elas vão vir com certeza, que até as crianças percebem, a cidade limpa. Se a cidade está ficando suja, a gente precisa trabalhar mais a educação não está fluindo. Se a gente não consegue atravessar em Nova Odessa uma linha de pedestre, que se o carro parar, o de trás xinga, e se você for atravessar, ele atropela. Nós precisamos mudar isso. Isso é o quê? É a educação. Então, o que eu falo, a gente tendo a educação, a gente tem uma porção de outras coisas resolvidas. Mas parabéns, Miriam, parabéns a toda a equipe, e estão de parabéns os que vieram, porque não é fácil qualquer discussão que a gente propõe na cidade. Eu já fiz algumas porções de audiência pública na Câmara, e como é difícil as pessoas irem quando o tema não é do umbigo dela. Parece que as pessoas só são movidas pelo seu umbigo. É impressionante. Mas parabéns, obrigado. Obrigado, professor. Eu só queria deixar bem claro que essa é a proposta da Prefeitura, não está fechada. Nós estaremos disponibilizando, após o término das 3 audiências no site, com as questões já colocadas, para que isso seja discutido. E assim, quem tiver dúvida, é o que a gente pede, vá até a Prefeitura, a gente abre o mapa. Várias vezes nós conversamos com o pessoal do Pós-Anhanguera, ainda conversamos, eles vão lá, abrimos o mapa, conversamos sobre aquele loteamento que tem diversos problemas graves, né? Então, isso não é o projeto de lei, essa é a proposta, repito novamente, e que vocês vão ter um prazo, pelo menos até a metade de agosto, para estar indo e falando, porque logo depois nós estaremos enviando o projeto à Câmara. Ao enviar o projeto à Câmara, a Câmara também tem, digamos assim, um prazo de até 60 dias para ela colocar isso em debate, que ela pode ou não colocar em debate, né? Embora a maioria dos vereadores já esteja participando, a maioria, 80%, 90% dos vereadores já estão participando, trouxeram todas as demandas, já colocaram para nós as demandas da população, porque se a gente não tiver essa conversa com a Câmara, a gente fica aqui, nós resolvemos fazer todas as modificações e chega na Câmara, acontece alterações que não foram por nós indicadas. Então, a ideia é que a gente consiga realmente fechar as propostas, com todo mundo concordando, sugerindo, fazendo as alterações que precisam serem feitas, junto com a Câmara, para quando chegar lá, haver a menor interferência possível, porque daí já está o que a população quer, o que a população necessita, ok? Eu gostaria de abrir agora, só para terminar aqui, gente, olha que coisa, as crianças, assim, numa amostragem rápida, eles elencaram, primeira coisa, o meio ambiente, segunda coisa, uma cidade limpa, terceira coisa, a poluição. Quarta coisa, segurança. Achei tão engraçado, porque aqui o menininho falou, quero mais... Deixa eu ver onde que tem aqui, não lembro onde que está. Ele falava, eu quero um carro da guarda só, não dá, tem que ter mais carro da guarda. Achei tão bonitinho. Trabalho, ou seja, nós precisamos de trabalho, meu pai precisa trabalhar, alguma coisa assim. E a ampliação das escolas. Foi bem interessante isso, ou seja, as crianças sabem que sem educação não vai para frente. E a educação ela é super multidisciplinar, e nós conseguimos com isso acessar o pensamento dessas crianças. Então, assim, foi muito bacana. A gente pretende fazer uma exposição e, a partir de todo esse material, fazer um livro sobre o plano diretor. Eu gostaria, então, agora de abrir aqui para vocês o debate, né? Várias pessoas podem participar, quem quiser, pode vir aqui na frente falar, e a gente vai tentando debater ou tentando informar, né?
Na verdade, não seria um debate. Se vocês vão sugerir, vocês façam a sugestão, depois nós vamos pedir para que essas sugestões sejam feitas oficialmente, via um requerimento na prefeitura, né? Para que a gente possa estar recebendo isso, ou através do e-mail da prefeitura, a gente possa estar recebendo isso de forma oficial. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Você pode vir até aqui e falar seu nome? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eli Kleiser. Acho que a Miriam lembra de mim. Eu tive um problema, eu morava aqui no Santa Rita, próximo do Bar da Ana. Tive um problema de poluição sonora. O que aconteceu? Resumo da ópera. Praticamente dei minha casa aqui, saí daqui porque não aguentava mais. Muito tempo, muito problema com o estabelecimento. Som alto, algazarra, prostituição, tráfico de droga, tudo acontecia ali. A prefeitura não conseguiu resolver o problema. O bar está aberto, acontecem os mesmos problemas ali. Os vizinhos me falam dos problemas que tem ali. Eu consegui, dei a casa aqui e comprei um terreno no Maria Helena. Com muito custo, estou construindo minha casa lá ainda. Lá é um bairro estritamente residencial. Optei por lá porque não tenho dinheiro para comprar em condomínio. A ideia do plano diretor é transformar toda a cidade em zona mista, exceto os condomínios. É uma proposta. Aí, o que você disse é que o pessoal que mora em bairros que não são condomínio, que querem comércio nos bairros. A minha pergunta é, foi feita uma assembleia no Maria Helena? Uma assembleia? Ouviram os moradores ali do Maria Helena se eles querem comércio ali? Nós temos o nosso presidente da Associação de Moradores aqui. Eu acredito que não foi feito. Eu acredito que os moradores lá não querem comércio, assim como eu. Eu tenho que mudar por lá para lá, justamente para fugir desse problema. Muito sofrimento e fui para lá. Então, o que eu queria deixar, né, a minha posição aqui, a minha sugestão, de manter os bairros que já são estritamente residencial, como estão hoje. Ou, ao menos, ouvir os moradores, se há interesse local para isso. E outra situação que eu venho falar aqui também, é que no plano diretor antigo, não sei se nesse novo vai ser isso, clínica geriátrica, hospedaria para longa permanência para idosos, ele não pode ser instalado em zona mista. Ele não é equipamento de vizinhança, ele não é comércio de vizinhança. Ele só pode ser instalado em área industrial. Sim, no plano antigo. Aí, eu acho um absurdo, porque como você vai manter idosos numa zona poluidora, que tem tráfego pesado, poluentes, então isso eu acho que deveria ser revisto. Deixa eu responder aqui para o Eli Kleiser, super importante as colocações dele, agradeço. Quando eu falei que a visão dos condomínios, eles já são residenciais, são fechados, e o decreto de aprovação já fala que é estritamente residencial. Os outros loteamentos, isso é proposta. O que acontece? Nós estamos lá, nós não estamos fazendo assembleias e reuniões em bairros, nós estamos fazendo as audiências, que é onde as pessoas podem vir. Porém, por exemplo, desde o início que nós começamos a falar sobre plano diretor, a Associação dos Moradores da Represa após Anhanguera, eles vieram sempre conversar com a gente. Então, nós estamos abertos para vocês, se vocês têm uma associação, não sei quem que é o presidente, mas se vocês têm uma associação, nós estamos abertas para vocês virem, para a gente estar discutindo. Se a maioria não quer comercial, quem fala é a população. Né? Como eles têm problemas de grande densidade e que não é para ter, nós remetemos até alguns processos na promotoria pública. Então, assim, vamos conversar, façam as suas solicitações, né? E a gente, com certeza, vai levar em consideração. Agora, é importante, se vocês puderem, se vocês estão aqui, quem são os representantes da Maria Helena aqui?
Então, importante é você reunir, como eles reuniram a quantidade de moradores, e a gente agenda, pode ir na prefeitura, pode ir lá, porque até agora nenhuma outra associação, a não ser eles, nos procurou, né? Então, a gente pode estar fazendo a reunião, indo no bairro, se vocês tiverem uma casa, ou podemos fazer como nós fizemos também, lá no Paço, só para discutir a questão de um bairro, a gente faz no auditório, é só agendar, e a gente faz essa discussão. O plano diretor está aqui para escutar. Essas são propostas que foram estudadas a nível do que nós tivemos a visão, entendeu? Então, se de repente, no Maria Helena, só tem casa, não tem nenhum comércio, a gente decreta. Agora, isso tem que ser muito bem visto, né? Se não tem mesmo, se tem clandestino, se não tem. Mas se só tem residências, fica estritamente residencial, tá bom? Respondi. E, com certeza, a sua colocação da casa geriátrica é super importante, muito importante, não vai acontecer isso. Colocar a casa geriátrica do lado de uma indústria, né? Não dá. Boa noite a todos, meu nome é Fábio, eu estou como presidente da Associação de Moradores do Jardim Maria Helena e compartilho do colega ali, Kleiser, ali, sobre posicionamento quanto às alterações propostas, Minas. No início da apresentação do plano, tem uma frase lá que se busca uma cidade mais justa e democrática, né? Para que isso ocorra, a meu ver, eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio, inclusive no acesso às informações. Até a quinta-feira passada, no site da prefeitura, no link do plano diretor, não havia nenhuma divulgação sobre as audiências públicas. É o local que é a referência onde a gente vai buscar informação. Inclusive, na segunda etapa, nós pedimos para que esses documentos fossem disponibilizados com antecedência, porque os mapas também não estavam dispostos. E quando a gente vai fazer alguma comparação, a gente quer ver o que tinha o antigo e o que está sendo proposto atual. Hoje, se vocês entrarem no celular de vocês, aí no mesmo link, vocês vão ver que não está disponível ainda essa documentação ou mapas com essas alterações. E, particularmente, mesmo estando na primeira fila, eu não consigo enxergar o que foi proposto em relação aos mapas. Isso a gente abre em computador, amplia e avalia, né? Com o tempo, até para ver mais preparado, para perguntas mais aprofundadas, aí, se necessário. Então, a primeira coisa que eu pediria é que esses documentos fossem disponibilizados com antecedência, se possível. Porque fica difícil a gente chegar aqui, ver de longe alguns pontos onde supostamente a gente imagina ser o nosso bairro, mas não tem como, de fato, checar. O loteamento Jardim Maria Helena, ele tem cerca de 12, 13 anos, e quando ele foi implantado, ele foi vendido, inclusive, num valor um pouco mais alto, né, sobre esse pretexto de que não haveria comércio. Também tive o problema que o colega comentou em outro local que eu morei, por perturbação de sossego. No meu caso, era um imóvel alugado, não precisei desfazer como ele, mas eu sei o que é. E nos últimos anos, o que nós temos visto são uma sucessão de transgressões ali, né, a própria condição do bairro, e de modo que a gente fica até um pouco triste, né, porque o setor que deveria fiscalizar, no caso o setor de obras, alega muitas das vezes que não tem disponibilidade de mão de obra na ocorrência desses problemas, que em boa parte são nos finais de semana e à noite, né? Não tem fiscal disponível para estar indo. Particularmente, eu não vi na proposta nenhum item falando sobre ampliar, por exemplo, uma equipe de fiscalização, uma vez que tende a aumentar também a quantidade de população e que tende também a se propor alterar a classificação, podendo vir a ter esse problema em maior escala, de forma proporcional. Então, um ponto que eu acho que poderia, de repente, ser avaliado é que estrutura a Secretaria de Obras vai ter para fiscalizar esse adensamento populacional que se espera por conta dos loteamentos que foram implementados nos últimos anos. Um outro ponto interessante até é que quando nós compramos o nosso lote lá no bairro, o ponto de venda,
Hoje não, desde o início, né, praticamente do bairro, assim que foram comercializados todos os lotes, se tornou uma das chácaras, né, chama-se Espaço Brasil. Eu não sei, alguém comentou inclusive que ele está, não sei se registrado na prefeitura, como alguma atividade da Associação de Moradores do bairro, mas isso não procede, isso nunca ocorreu. E funciona lá, perturba pessoas, não tem muito tempo atrás, houve intervenção da polícia, enfim, tiros da polícia também para tentar dispersar algumas situações. E o pior, nesse mandato atual, uma das chácaras que há muito tempo a gente vem pedindo fiscalização e não consegue, inclusive foi usado para fazer campanha política durante a pandemia, quando tudo estava fechado, essa chácara continua em pleno vapor na rua Joaquim Sanches e pertence ou ao seu diretor de obras ou a algum familiar dele. Diretor de Secretaria de Obras, da secretaria que deveria fiscalizar esse tipo de situação. Secretário adjunto? Então, desculpa, secretário adjunto. Então, de onde a gente esperaria que houvesse fiscalização é de onde vem a perturbação. E não é muito cômodo para nós, que já fizemos abaixo-assinado com inúmeras assinaturas, boletim de ocorrência contra essa chácara por problemas aí de perturbação de sossego e outros, pedimos fiscalização e não nos é atendido, né? Então, não tem muito clima para a gente ir lá falar na secretaria, cujo secretário adjunto é um dos que causa perturbação lá para a gente. Não faz muito sentido. Então, eu acho que a forma da divulgação das audiências poderia também ser melhor avaliada. Talvez não tenha muita gente aqui, porque as pessoas buscam informação também lá no link. Se eu não me engano, houve uma publicação no dia 18, no site da Prefeitura, do cronograma das audiências, houve uma ontem, e houve, além do Diário Oficial, e houve, acho que até quinta-feira passada não havia disponível o cronograma, então creio que tenha sido na sexta ou no sábado, no link do plano diretor, informando sobre as audiências, mas não disponibilizando os documentos. Vou falar, depois eu te passo a palavra, pode ser. Tá, a primeira é sobre a disponibilidade desse cronograma. Aliás, eu estranho até porque a senhora comentou que as outras associações lhe procuraram, mas eu fiquei sabendo de forma atravessada por outros meios que não oficialmente no site da Prefeitura sobre essas audiências de hoje. Então, a primeira, eu gostaria que, se possível, esse cronograma fosse publicado no link oficial dos documentos do plano diretor, se possível com antecedência também, ou que a própria Prefeitura, se possível, sinalizasse para a gente, haja vista até na segunda etapa, eu pedi para a senhora, falei, olha, se tiver alguma coisa que puder ajudar, também fico à disposição aí. Mas eu tomei conhecimento praticamente aí na quinta-feira à tarde sobre essas audiências. Do bairro nós temos poucos hoje aqui. Olha, se houve essa falha, nós cumprimos tudo que é legalidade. Nós fizemos a publicação, fizemos a divulgação, saiu muitas vezes no site da Prefeitura, nós temos todos os documentos, o pessoal da comunicação está aqui, saíram várias vezes, saíram várias divulgações, eu mesma, no meu próprio Facebook, divulguei várias vezes. Agora, a Prefeitura está lá. Vocês poderiam, desde o início, que iniciou o processo do plano diretor, vocês poderiam ir lá. Agora, se tem um funcionário que tem chácara, que tem problema com vocês, não cabe a mim resolver. Vocês têm que ir lá, eu, como secretária, vou escutar a população. Então, assim, nós já começamos esse processo desde o ano passado. Mas muita gente procurou a gente lá. Vários moradores. Eu posso falar para vocês que foram, assim, uma coisa até chegava, a gente não conseguia atender, remarcava porque não estava lá. Então, assim, eu acho que também vocês poderiam ter ido, sim, lá na Prefeitura, afinal, o interesse também é de vocês. Com relação, então, é o que eu teria que falar. Já foi divulgado, foi falado no Facebook, nas mídias sociais, no site da Prefeitura. Acredito que várias pessoas aqui tenham visto, né? Pessoas já viram. E o interesse é muito grande de vocês irem lá, acessar a gente. Se vocês têm algum problema com algum funcionário, eu acho que isso
e não interfere na discussão sobre o plano diretor, entendeu? Então, a nossa equipe é uma equipe técnica. E fica aqui, então, a minha resposta à sua reclamação. Agradeço, né? Mas vamos continuar o debate lá. Só complementando, Miriam, assim, nós não tínhamos desde o início a informação de que se pretendia ter audiência agora, senão até nós teríamos perguntado, porque não ficou determinado o espaçamento entre cada etapa, né? Tipo, ó, meados de tal mês a gente pretende estar fazendo. Hoje você comentou, na primeira ou segunda quinzena, isso teoricamente pode já estar indo para a Câmara, né? Como proposta e tal, mas nas anteriores a gente não tinha essa informação. E veja, não é um problema com um funcionário, é um problema com um secretário adjunto, que há anos, se não ele, a família dele, tem chácara no bairro de forma irregular e que nós já pedimos tem protocolos, tem o boletim de ocorrência, abaixo assinado, enfim. Pedimos fiscalização e até hoje nós não conseguimos. Então, assim, nós não temos muito clima para ir lá falar na secretaria que tem que fiscalizar a irregularidade que continua sendo aí executada. Essa questão da fiscalização absolutamente não interfere em plano diretor. Você concorda? Isso é organização interna, não tem nada a ver com discussão de plano diretor. A prefeitura tem uma estrutura pequena, nós temos 2 fiscais para uma cidade de 65 mil habitantes e não trabalham aos finais de semana. Quanto a todas essas suas colocações de processos, pode ir lá, pode me procurar que a gente vai levantar. Eu não fico sabendo de todas as fiscalizações que são feitas. Eu sei que a gente recebe ali denúncias, uma atrás da outra, e a maioria vem até da Polícia Militar, um boletim. E a gente tenta, ao máximo que a gente pode, né? Mas isso é a estrutura da prefeitura, que não é o que está sendo discutido hoje. Hoje nós estamos discutindo o zoneamento, o desenvolvimento da cidade. A estrutura da prefeitura vai ter que melhorar em função até da legislação do plano diretor, porque ele exige que a prefeitura crie programas e projetos e tenha uma melhor reestrutura para poder, então, implementar isso. Não sei se eu respondi. Qual que é o outro? Tá, a outra é em relação à disponibilidade dos documentos de forma antecipada das audiências. Nós, digamos assim, por uma questão técnica, como nós trabalhamos, nós resolvemos não disponibilizar antes para que nós pudéssemos ouvir um pouco mais da população, para que depois da última audiência a gente pudesse disponibilizar já com algumas, digamos assim, com algumas sugestões, com algumas percepções, que é o que vocês estão fazendo hoje, muito bom, aliás, né? Então, a partir da última audiência é que nós estaremos realmente colocando no site. Realmente o que foi falado na audiência, o que foi colocado, vai estar lá. Porque tem a ata que vai ser feita de todas essas... Tudo isso que vocês estão falando, ela se transforma em ata, por isso que está sendo filmado. Então, nós temos a ata, essa ata vai subir tudo, para que depois haja um tempo hábil dessas discussões digamos assim, se amadurecerem. Aí, sim, vocês podem ir lá, devem ir lá, ver o mapa correto, se vocês não conseguiram ter uma visualização aqui melhor, ir lá e discutir o que vocês precisam, como a maioria de outros bairros fizeram. Então, eu não vejo nenhum problema de vocês, isso daqui não é fechado, é apenas a nossa proposta, né? Técnica, porque eu posso garantir para vocês que não houve interferência política. Isso foi realmente um raio-x do que nós observamos. Se houve uma visão que não é bacana, a gente está aberto para regularizar. Ok? Então, é o que eu falo, não é fechado. Através do que está sendo falado aqui, entra-se numa discussão desse assunto, vocês se reúnem, vão até a prefeitura, a gente faz a discussão, e aí a gente, ou vou até o bairro, a nossa equipe pode ir até o bairro, isso é de menos. Nós fomos na Anhanguera várias vezes, né? Nós estivemos lá para discutir isso várias vezes. Ok?
Ok, Miriam, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Eu acho que esses documentos, para maior transparência, deveriam ser disponibilizados com antecedência, para a gente, inclusive, avaliar o que de impacto nos teria ou não. Não é fácil a gente tirar os moradores em horário comercial, que é o que funciona na prefeitura, às vezes tirar do seu trabalho para deslocar para lá. Justamente por isso também tem uma associação de moradores, onde a gente tenta canalizar algumas demandas antes de levar até a prefeitura. Mas nós não temos horário, nós nos disponibilizamos a ir à noite, aos finais de semana, como inclusive aconteceu no Pós-Anhanguera. Então, é uma questão de vocês virem até a prefeitura e a gente organiza. Não tem essa desculpa, por causa que o morador não pode, mas no sábado ou no domingo ele pode. Nós já fizemos várias incursões em várias reuniões. É exatamente isso, nós estamos disponíveis para escutar a qualquer momento. Claro que sábado à noite, 9 horas da noite, ninguém vai querer, né? Mas eu digo assim, como nós fizemos, nós fomos no Ceci Ovos, 10 horas da manhã, num sábado, fomos várias vezes na Pós-Anhanguera. Então, eu acho que vocês se organizando e marcando a reunião, a gente vai estar lá com certeza, ok? Ok. Eu vejo um contraponto, não ter disponibilidade para fazer a fiscalização, o pessoal da Secretaria de Obras, mas ter disponibilidade para atuar fora do horário ou aos finais de semana, mas tudo bem. Essas comunicações, as divulgações da audiência, gente, eu já vi muita divulgação a Prefeitura fazendo, inclusive, através da CODEM, manda junto com a conta de água, as informações aí sobre as audiências, tudo. Então, com uma sugestão, se for ter as próximas, poderiam também usar, se possível, desses itens, tá? Por fim, eu gostaria de reforçar o posicionamento do meu colega. Fazer qualquer alteração de classificação de zoneamento hoje no Jardim Maria Helena só vai beneficiar quem fez errado desde o início. E temos lá pessoas que fizeram errado desde o início, principalmente com chácaras, né? Nós temos situações de desmembramento, temos outras situações, mas o problema que nos perturba muito é a questão das chácaras, porque muitas das vezes, como essa que eu mencionei, essas duas que eu mencionei, da Joaquim Sanches e do Espaço Brasil, as pessoas não moram lá, ficam com o bônus, com o dinheiro do aluguel das locações, e que o vizinho fica com o ônus, com a perturbação de sossego, com as brigas, com as confusões que lá acontecem. E quando lá for comprado, o que foi nos vendido foi que lá seria estritamente residencial. Então, por fim, eu gostaria só de enfatizar esse ponto, nosso posicionamento de Jardim Maria Helena, que nós gostaríamos que não fosse feita nenhuma alteração de classificação de zoneamento, pois isso, nesse momento, só vai privilegiar e beneficiar quem fez errado desde o início do bairro, mesmo ciente da proibição de comércios ali. Obrigado. Agradeço, foram muito importantes as colocações e vamos esperar que vocês possam ir para a gente lapidar essa ideia de vocês. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma discussão? Boa noite, pessoal. Como a Miriam comentou, nós somos lá da Chácaras de Recreio Represa, que fica bem nesse pedacinho aqui. Nessa ponta aqui nós temos outros 2 bairros de chácara, que são Las Palmas e Acapulco. Aqui nessa região nós temos uma série de nascentes, e quando a gente comprou, eu tenho meu colega aí, o João também, que é vizinho lá, a gente comprou pensando na questão ambiental, na preservação, né? Isso aqui, né? Las Palmas e Acapulco está aqui. Então, na realidade, está sendo contemplado aqui, pelo que a Miriam falou, uma área de preservação. Nós não somos contra o desmembramento, desde que o desmembramento seja com planejamento. Então, quando você desmembra, aqui nós temos lotes de 5.000 metros quadrados para mais, e aqui nós temos lotes de 1.000 metros quadrados. Então, isso já foi feito em 1976, quando foi feito o loteamento lá. Se alguém deseja o desmembramento aqui, nós só precisamos lembrar que a gente não tem um batalhão da polícia próximo, a gente não tem uma farmácia, não tem um hospital, não temos infraestrutura nenhuma, inclusive não temos pavimentação. Então, a gente já está sentindo que aqui tem uma passagenzinha por cima da represa que chama de aterro.
e a gente vem aqui para Americana. Aqui já começa a congestionar, então fica fila de 10 carros. Imagina quando tiver realmente muitos desmembramentos, que isso está aumentando cada vez mais. Então eu só quero elogiar o trabalho que a Miriam e a equipe têm feito, de nos ouvir, mas também tem o outro lado das pessoas que têm interesse no desmembramento. Então acho que tem que ouvir os dois lados e entender o que é justo. Uma das premissas que a gente viu aqui da proposta da Prefeitura é a questão de meio ambiente, de preservação. Então, se você autoriza um desmembramento aqui e você está acabando com a mata, porque quando desmembra, você pega um terreno de 6 mil metros quadrados, você derruba todas as árvores. Então, quer dizer, e além disso, o pessoal ainda põe fogo para não nascer mais nada, né? Então, isso é uma coisa que nos prejudica. Então, acho que quem tem interesse no desmembramento também tem que mostrar o seu ponto de vista, e a Prefeitura, na área da Secretaria de Obras, vai entender os dois pontos e definir o que é melhor para todos. Então, se autorizar um desmembramento, vai ter que desapropriar. Aqui nós temos uma rua, que é a Camanducaia, que as pessoas construíram no muro da rua. Então, vai ter que desapropriar parte para alargar a rua. Então, isso é um custo que a Prefeitura vai ter também uma dor de cabeça muito grande. Então, a gente só queria colocar o nosso ponto de vista aqui. Nós que queremos a preservação somos contra e algumas pessoas são a favor. Então, a gente só está colocando o nosso ponto de vista porque eu tenho 6 mil metros quadrados preservados, nós temos um vizinho lá que tem 3 lotes de 8 mil, ele tem 24 mil metros quadrados que não tem nada construído, então ele está pensando na preservação. Então, a gente queria só destacar e elogiar o trabalho que a Miriam tem feito. Ela sempre tem nos ouvido, a gente de vez em quando vai lá, toma um café, conversa, sempre tem nos recebido. E nós tivemos recentemente uns problemas aí de sequestro, onde a minha própria esposa foi vítima, né? Então nós temos assim uma presença muito forte da polícia lá, depois desses episódios, que a gente está tendo um suporte muito grande de todas as forças policiais, guarda, a civil e a militar, e o suporte da Miriam sempre nos ouvindo. Tá? Então queria agradecer aí a ajuda de todos, e só queria colocar que a gente concorda, né, acha muito importante essa questão de pensar na preservação, porque aqui é represa, né? Se acabar com a mata, você está contribuindo cada vez mais para proliferar a poluição da represa, né? Obrigado, pessoal. Eu agradeço aí, é um trabalho em equipe, né? Todos os secretários envolvidos, não sou eu, né? A pessoa única, é um conglomerado de técnicos, né? A Secretaria do Meio Ambiente, a Diretoria de Trânsito, a Diretoria de Transporte, Secretaria de Governo, Educação, Saúde, todos opinaram sobre o uso do solo, sobre os planos e programas a serem implementados. Jorge, dentro da nossa proposta, nós pretendemos, então, já estamos tentando conversar para que a gente possa minimizar aquele problema de acesso, esquecer aquele acesso por Americana e trazer aqui no anel viário, que entraria dentro do, não estou vendo, Jorge, dentro do trevo de Nova Odessa. Embora a Artesp cause problemas, mas nós já estamos conversando com o pessoal da Fazenda Santo Ângelo que querem futuramente empreender. E como... Não, tá bom, obrigada, eu já tomo, obrigada. E como essa questão do empreendimento ali é um empreendimento que, digamos, mais totalmente industrial, o que nós estamos contrapondo ao Estado é que nós temos esse problema de conflito de acesso e que, se o governo não nos ajudar, nós não conseguimos implementar recursos. Então, eu acho que está dando bem essa conversa de que a gente vai conseguir fazer finalmente essa ligação aqui para que vocês tenham, né, através da Avenida dos Brilhantes aqui, vocês venham para esse acesso direto para Nova Odessa. Essa é a premissa básica, e isso se torna lei se for aprovado, e daí as pessoas
proprietárias aonde esse trecho vai passar, elas vão ter que obrigatoriamente deixar como diretriz viária para eles, mesmo porque a maioria não tem acesso, né? Estão confrontando com a Via Anhanguera sem poder receber acesso. É muito ruim. Então, eu acho que, não vou dizer, talvez nessa gestão, né, nós vamos fazer os esforços para que saia nessa gestão, mas esse projeto de, pelo menos, desapropriar e abrir a ligação, a gente pretende ver se até daqui a 2 anos a gente consiga. Talvez asfaltar, não. Nós já pedimos asfaltamento da Avenida dos Brilhantes só. Ainda não conseguimos. Inclusive, um dos nossos grandes colaboradores é o vereador Antônio, que tem grande acesso ao DR, está nos ajudando muito, está acessando muito o DR, o DERSA, a Secretaria de Transportes, para nos ajudar a trazer verbas para que a gente possa concluir alguns projetos viários, né? Então, essa é uma das propostas que até o professor Antônio já levou para o conhecimento da Artesp, ok? Só para que a gente fala, a gente cumpre, né, na questão. Ninguém mais tem nenhuma observação? Podemos encerrar aqui com nossa audiência? Então, eu encerro aqui a audiência às 20h45, é isso, né? 20h45. E espero vocês numa próxima oportunidade. Estamos disponíveis na Secretaria de Obras, ou, se precisarem, deslocamos até ao local para debates, para maiores informações. E agradeço muito a presença. Realmente louvável que vocês estiveram aqui para defender, né, a qualidade de vida que vocês têm aqui para melhorar, ampliar. Então, agradeço muito a participação de todos, ok? Obrigada, boa noite.